Irmãos, em Atos 9, do 1 ao 18, irmãos, eu vou pregar hoje, tentar pregar 20 minutos só. Amém? A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Vamos nos pôr de pé? E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Amém. Podemos assentar. Irmãos, esta noite, o tema da mensagem desta noite é: quando Deus muda os nossos planos. É o tema da mensagem desta noite. Quando Deus muda os nossos planos. Qual era o plano do apóstolo Paulo e de todos os soldados romanos que estavam com ele? Prender mais cristãos, prender os discípulos, prender os cristãos, perseguir a igreja do Senhor. Era o plano do apóstolo Paulo. O texto fala que o apóstolo Paulo prendia cristãos, e esse era o plano dele, perseguir a igreja do Senhor. Mas, irmãos, duro é para o homem que ainda não conhece o Senhor Jesus. Duro é para o homem ir contra as obras do Senhor aqui na terra. Todos os homens que se levantaram contra a igreja do Senhor, ou eles morreram, ou eles se converteram. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava perseguindo a igreja do Senhor.
O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha autoridade para prender, para perseguir a igreja. Quando Estevão foi morto, apedrejado, ele consentiu na morte de Estevão. E o apóstolo Paulo era um homem, irmãos, que ele tinha prazer em prender os cristãos. Ele achava aquilo que os cristãos estavam fazendo era errado. Por isso que ele perseguia. Porque ele achava que a religião dos cristãos, a adoração ao Deus Todo-Poderoso, o apóstolo Paulo não entendia nada, ele achava que eles estavam fazendo errado adorando a Deus. E por este motivo ele perseguia, ele prendia, e ele consentiu na morte do diácono Estevão. Mas quando, irmãos, ele teve um encontro com o Senhor nosso Deus, tudo mudou. E o tema da mensagem desta noite, quando Deus muda os nossos planos. Quem é que Deus mudou o seu plano? No passado, bem no passado, né? Quem? Levante suas mãos. Deus, ele mudou, irmãos. Ele mudou o meu plano. Sabe o que eu queria ser? Policial militar. Eu tenho na nossa família 7 primos policiais, capitão, subtenente, e eu iria fazer a prova para PM. Eu tinha aproximadamente de 20 a 22, 23 anos. Aí Deus mudou meus planos, falou, não te quero na PM, eu te quero ganhando almas para o meu reino. Eu não te quero você trabalhando aqui na Polícia Militar, na PM. Eu acho muito lindo, irmãos, o trabalho da Polícia Militar. Tem aqui um irmão da nossa igreja que é policial. Eu acho lindo, irmãos, o trabalho da Polícia Militar. Tem muitos primos PM e eu tiro o chapéu, né, para a Polícia Militar, porque eu admiro o trabalho. Eles trabalham para manter a paz, para manter a segurança da cidade, do estado, da nossa nação. Então, Deus abençoe os policiais militares do Brasil. Mas, irmãos, eu queria ser policial. Mas Deus falou assim, não, eu te quero no meu reino, pregando o evangelho como meu ministro, como meu profeta. E Deus me chamou. Eu tinha aproximadamente, na época, uns 16, 17 anos. Eu cheguei para o pastor Davi Baeta. Quem conheceu o Davi Baeta? Muitos aqui conheceram. Falei, pastor Davi Baeta, Deus está me chamando. Tinha 16, 17 anos. E eu quero fazer o seminário. O Davi me deu as orientações. E depois eu fui encaminhada pelo pastor José Guilherme, que na época era pastor da igreja batista em Cubatão. Deus mudou os meus planos. E aqui também Deus mudou, irmãos, os planos do apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor da igreja. E de perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido. O apóstolo Paulo, irmãos, ele de perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido por amor ao evangelho. Ele sofreu muito, ele apanhou, ele sofreu prisão. O apóstolo Paulo foi preso, Paulo e Silas na prisão. E ele pagou um grande e alto preço por ele escolher ser apóstolo do Senhor. Diz o texto aqui, irmãos, que nós acabamos de ler, o versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O Senhor Jesus disse, o Senhor Deus para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo padeceu após a decisão dele, a conversão dele no caminho de Damasco. Ele foi preso, ele foi chicoteado, ele sofreu naufrágio, ele sofreu muito por amor ao evangelho, mas ele, irmãos, eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz assim, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele foi até o fim fiel a Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, é ganho. O apóstolo Paulo, após o encontro do apóstolo Paulo com o Senhor Deus no caminho de Damasco, aquele encontro ali mudou os planos dele. E o tema da mensagem, quando Deus muda os nossos planos. Primeiro tópico da mensagem desta noite, quando Deus muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração. Ao versículo 5, irmãos. Deus, Ele fala aos nossos corações. E Ele disse, quem és, Senhor? Ele disse, Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues, apóstolo Paulo.
duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha, irmãos, quando Deus muda os nossos planos, Ele fala aos nossos corações. Deus falou o coração do apóstolo Paulo. E ele falou, e o apóstolo Paulo se converteu naquele momento. Ele caiu do seu cavalo, um grande resplendor de luzes. O próprio Deus encontrou com o apóstolo Paulo, e ele caiu do seu cavalo, ficou cego por 3 dias. E ali naquele chão ali, o Senhor Jesus fala com o apóstolo Paulo, Senhor. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Naquele momento que o Senhor Jesus fala ao apóstolo Paulo, você está perseguindo a mim, apóstolo Paulo, a minha igreja, a minha noiva, e duro é para ti. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Você perseguindo a igreja, você perseguindo os discípulos, você perseguindo os cristãos, está perseguindo a mim, apóstolo Paulo, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Naquele momento, irmãos, o apóstolo Paulo se converte. E após ele se converter ali, ele fica cego. E ele ficando cego, irmãos, o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai morar ali, né, na casa de Judas. E ali Deus, ele fala em visão com Ananias e fala em visão também com o apóstolo Paulo. E Deus usa Ananias para ir à rua chamada direita, e lá estava o apóstolo Paulo orando. E quando chega ali Ananias na casa de Judas, ele pergunta por Saulo. E lá estava Saulo orando, e Saulo também recebe a visão que esse Ananias era um homem de Deus, um servo de Deus, iria orar por ele, e ele voltaria a ter a visão. Olha o versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, era discípulo do Senhor, homem de Deus, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E quando Ananias chega na casa, pergunta a Judas vai e chama o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava orando, cego. Aí Ananias ora pelo apóstolo Paulo. E após Ananias orar, ele volta a ver. Sai da vista dele como se fossem escamas de peixe. Sai da visão dele, aquelas escamas. E ali, irmãos, quando sai aquelas escamas, ele volta a ver. E agora ele cheio de unção, um homem convertido, um homem cheio de Deus, um homem ungido. Ele começa não a perseguir mais a igreja, mas ele começa a pregar o evangelho. De perseguidor da igreja, ele passa a ser perseguido por amor ao evangelho. E como que o Senhor Deus usou o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Esse homem de Deus, ele foi usado, a Bíblia diz, que a sombra do apóstolo Pedro curava os enfermos, e os lenços e os aventais do apóstolo Paulo curava também os enfermos. Era um homem cheio de unção, um homem cheio de Deus em sua vida. Um homem, irmãos, que ele se converteu, e a conversão dele foi uma conversão verdadeira. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, já pensou? Olha o peso deste versículo. Não vivo eu, pastor Silvio, não vivo mais eu. A vida que eu vivi eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E o apóstolo Paulo, ele vivia para Cristo Jesus uma vida de testemunho, uma vida consagrada, uma vida santa. A Bíblia não fala de erros do apóstolo Paulo. Não fala. Fala após a sua conversão que ele viveu uma vida santa, uma vida consagrada. Um homem cheio de Deus em sua vida. O segundo tópico da mensagem desta noite, irmãos. Quando Deus muda os nossos planos,
Ele passa a ser o Senhor de nossas vidas. Sabia? Quando Deus muda os nossos planos, antes, todos nós aqui éramos criatura de Deus, agora nós somos filhos de Deus e somos imagem e semelhança do nosso Senhor Deus. Ele mudou os nossos planos. Quando Deus muda os nossos planos, Ele passa a ser o Senhor de nossas vidas. Olha o versículo 15. Vamos ler o versículo 15. Diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Olha o que o Senhor Deus disse para Ananias. Ananias, e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo era um vaso escolhido. Ele passa a ser Senhor de nossas vidas. Quando Deus muda os nossos planos, Ele passa a ser Senhor. O Senhor Deus passou a ser Senhor da vida do apóstolo Paulo. Ele era vaso escolhido desde o ventre da sua mãe. Ele era vaso escolhido. E quando ali ele se converteu, irmãos, como que esse homem trabalhou, como que esse homem ganhou almas, como que este homem foi usado poderosamente. Em Filipos, ele prega para o carcereiro, ele se converte, ele expulsa o demônio da pitonisa, ele prega para Lídia, vendedora de púrpura, e aquela mulher também se converte. O carcereiro, quando o apóstolo Paulo prega para ele dentro do cárcere, os irmãos conhecem a história bíblica, que a parede da prisão, por volta da meia-noite, ela cai com um terremoto. E ali o apóstolo Paulo dentro da prisão, o carcereiro procura, não acha o apóstolo Paulo, acha que o apóstolo Paulo fugiu. Mas ele disse, não, nós estamos aqui. E o carcereiro, quando o carcereiro preocupado, porque achou que o apóstolo Paulo tinha fugido, ele disse para o carcereiro, crer no Senhor Jesus, carcereiro, será salvo tu e a tua casa. E o carcereiro se converteu e se converteu toda a sua família. Irmãos, quando a salvação ela chega numa casa, a salvação, quando um membro da família se converte, aquela pessoa vai ser usada por Deus para salvar toda a família. Toda a família. Isso tem acontecido em todas as famílias. Quando há uma conversão, através daquela pessoa, Deus usa para toda a família ser salva. Irmãos, o apóstolo Paulo era escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Vai, porque este Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. O apóstolo Paulo pregou, irmãos, não aos judeus. Os discípulos pregaram o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele pregou aos gentios, à Europa. O apóstolo Paulo, nas suas 4 viagens missionárias, ele pregou o evangelho na Europa, anunciou o evangelho na Europa, ganhou um montão de gente, muitas pessoas, talvez até milhares de pessoas, o apóstolo Paulo ganhou para Jesus. Quem salva é o Senhor Jesus, quem convence o homem é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas a Bíblia diz assim, quem ganha a alma sábio é. O apóstolo Paulo ele era sábio. Ele era um grande homem de Deus que ganhou, eu creio, milhares de almas para o reino do nosso Deus. Ele era vaso escolhido. O Senhor Jesus passou a ser Senhor da sua vida. E ele não deixou de pregar o evangelho para os gentios, para reis. Olha, irmãos, ele era um poliglota, um iletrado. Por isso que ele pregou para reis. Ele era um homem tão cheio de sabedoria, o apóstolo Paulo. Um homem muito inteligente, um homem cheio de letras, era iletrado, ele era um poliglota, que ele pregava para reis, para gentios, para reis, e pregava para todas aquelas pessoas da Europa. Ele saiu pregando. Ele plantou igreja em Roma, plantou igreja em Éfeso, plantou igreja em Coríntios, plantou igreja em muitas regiões da Europa. Ele saiu implantando igreja. Ele era um implantador de igreja, ganhava almas e depois implantava igrejas. Quando Deus muda os nossos planos, irmãos, terceiro tópico da mensagem, já concluindo a mensagem, Ele nos dá um novo caminho. Quando Deus muda os nossos planos, Ele nos dá um novo caminho. Todos nós aqui, irmãos, nós andávamos no caminho de trevas, no caminho largo, no caminho de condenação. Todos nós. O apóstolo Paulo também ele andava nesse caminho largo.
Ele andava no caminho largo, ele prendia os cristãos, ele perseguia a igreja do Senhor. O Senhor perseguia o próprio Senhor Jesus, ele perseguia, diz o texto. Mas quando o apóstolo Paulo se converteu, ele mudou a sua trajetória. Ele saiu do caminho largo e começou a trilhar por um caminho estreito. Ele deixou o caminho de pecado e começou a andar num caminho de santidade. Ele deixou a vida de pecado e passou a ter uma vida santa. Ele deixou a vida errada e passou a viver uma vida certa. Ele deixou de perseguir a igreja para ser perseguido. E agora aquele homem cheio de Deus em sua vida, irmãos, o apóstolo Paulo, irmãos, ele saía pregando o evangelho. Ele era um fazedor de tendas. Ele fazia, irmãos, trabalhava. E eu li um livro uma vez, que o apóstolo Paulo, ele fazedor de tenda, era aquela pessoa que trabalhava uma parte do dia, e uma outra parte do dia ele evangelizava. Talvez o apóstolo Paulo era um fazedor de tenda, ele fazia assim, ele trabalhava talvez até o meio-dia, para ele se sustentar. E depois do meio-dia, ele trabalhava para o Senhor. Ele era um fazedor de tenda. O livro que eu li, o fazedor de tenda, ele diz que ele trabalhava uma parte do dia para se sustentar, outra parte do dia para o Senhor. E ele trabalhava, ele vivia do seu próprio suor. Ele vivia do seu próprio suor, trabalhava, se mantinha para se manter e também evangelizava. Pregava o evangelho a tempo e a fora de tempo. Ganhava almas, vidas eram transformadas. Os lençóis, os aventais do apóstolo Paulo levava até os enfermos eram curados. Ele tinha tanta unção na vida dele, que os lenços, os aventais curavam os enfermos. Ele era um homem tão cheio de Deus na vida dele, que eu creio que o apóstolo Paulo, irmãos, ele orava e demônios eram expulsos. A pitonisa, aquela mulher adivinha, estava com um demônio na vida dela. Quando o apóstolo Paulo orou por ela, aquele demônio foi expulso, porque ele era um homem consagrado, um homem ungido, um homem cheio de Deus em sua vida. E quando Deus muda os nossos planos, irmãos, Ele nos dá um novo caminho. Versículo 17 e 18, concluindo a mensagem. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos sobre o apóstolo Paulo, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se foi batizado. Ele foi batizado após a conversão dele. Irmãos, o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Deus muda os nossos planos, Ele nos dá um novo caminho. O apóstolo Paulo, Deus deu um novo caminho. Ele falou assim: meu servo, a partir de hoje, você vai pregar o evangelho aos gentios. E a partir de hoje você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai orar pelos enfermos, os enfermos vão ser curados. Você vai pregar e milhares de pessoas vão se converter. E você vai padecer por o meu nome. Você vai padecer porque você é um convertido, você é um cristão verdadeiro. E o versículo 16 diz assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, como o apóstolo Paulo padeceu. Irmãos, uma coisa eu digo para o irmão: se você quer ser um cristão, ser cristão, irmãos, é uma vida de renúncia. Ele padeceu, sabe por quê? Ele renunciou à carne. Ele padeceu porque ele morreu para o mundo. Ele padeceu, sabe por que ele padeceu? Porque ele negou a si mesmo. Ele padeceu, sabe por quê? Porque quando ele pregava o evangelho, ele era preso, ele era perseguido, chicoteavam o apóstolo Paulo, prendiam ele em prisões. Ele sofreu um naufrágio, mas ele não deixou de anunciar o evangelho e foi fiel até a morte. E quando ele morreu, próximo a ele morrer, combatiu o bom combate. O apóstolo Paulo tinha combatido o bom combate, porque ele viveu uma vida trabalhando para o Senhor. Encerrei a carreira, ele tinha encerrado a carreira, porque já estava velho, cansado.
foi morto. Ele foi morto. Cortaram o pescoço do apóstolo Paulo. E agora, já velho, cansado, ele combatia um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E ele fechou os olhos aqui na terra. E eu quero encontrar esse grande homem de Deus no céu, apóstolo Paulo. Um homem que renunciou tudo, negou a sua carne, morreu para este mundo de pecado e viveu para Cristo Jesus. E combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. E quando eu encontrar ele no céu, quero abraçar o apóstolo Paulo, meu Jesus, Abraão, Isaac e Jacó, os nossos entes queridos no céu, queremos ver eles também lá no céu. Vai valer a pena, irmãos, quando chegarmos lá. Igreja do Senhor Jesus, Deus, ele mudou a vida do apóstolo Paulo, mudou Abraão. Gênesis capítulo 12, Abraão, ele era um homem que o seu pai adorava deuses, e Abraão também era adorador de deuses. O Senhor Deus mudou a vida de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Ele saiu e ele foi em direção à terra que Deus jurou a dar a Abraão, Isaac e Jacó, a terra prometida. Ele obedeceu a Deus. Também, irmão, Deus mudou os planos de 12 discípulos. Pedro, Tiago e João eram pescadores de peixe. Lucas era um médico. Mateus, um funcionário público. E Deus mudou a vida de todos, os planos de todos. Lucas queria ser um bom médico, ganhar muito dinheiro. Deus falou: não, Lucas, você vai deixar o seu consultório e vai ganhar almas para o meu reino. Você vai cuidar de almas, Lucas. Pedro, Tiago e João, vocês estão pescando peixe? A partir de hoje, Pedro, Tiago e João, vocês vão pescar alma para o meu reino. Mateus, você é um funcionário público. A partir de hoje, você vai ser um funcionário do reino. Você vai trabalhar para o meu reino. Quando Deus muda os nossos planos, irmãos, nós temos que obedecer o chamado de Deus. Os discípulos obedeceram, Abraão obedeceu, e também o apóstolo Paulo obedeceu o chamado de Deus. Vamos nos pôr de pé, vamos orar, igreja. Soberano e eterno Deus, Deus soberano, Deus eterno, Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, a Tua palavra foi pregada nesta noite, e a Tua palavra é o Teu Evangelho que transforma vidas. Pai, quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor me chamou, mudou meus planos. Eu queria ser policial, mas o Senhor falou: não, você vai ganhar almas para o meu reino. E quantos outros homens de Deus o Senhor chamou, e o Senhor direcionou a eles para uma outra direção. Quando o Senhor chamou o apóstolo Paulo, ele era também um soldado romano, e ele deixou a farda para seguir o Mestre Jesus. E ele deixou o seu emprego, que era o empregado do imperador, para ser funcionário do reino de Deus, para ser um ministro do reino de Deus, um apóstolo do Senhor Jesus. Pai, talvez nesta noite, Pai, eu creio que o Senhor está chamando vidas aqui. O Senhor tem chamado vidas aqui nesta noite para pregar o Teu Evangelho, para anunciar o Teu Evangelho. Abençoa a Tua igreja, Pai. Nos dê uma noite abençoada. Nos dê uma noite de bênção, ó Pai. Que possamos deitar, dormir e acordar, porque o Senhor vai nos sustentar. E que a semana possa ser uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de milagres para a Tua igreja. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.